A protagonista, quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Um dos assuntos mais relevantes atualmente na suinocultura é a biosseguridade, especialmente com o avanço de doenças como a peste suína africana. A doença não tem cura nem vacina e representa uma grande ameaça ao setor, impactando a produção e o comércio internacional de carne suína. O Brasil é livre da peste suína africana desde 1984 e manter protocolos rigorosos de biosseguridade é essencial para assegurar esse status. Para conversar sobre esse tema, a nossa convidada é a Bibiana Carneiro. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Bibiana Carneiro nasceu em São Paulo, capital. É médica veterinária e velejadora nas horas vagas. Essa protagonista é motivada por influenciar a governança corporativa nas empresas familiares do agro, promovendo mudanças estratégicas no setor. É especialista em governança da inovação e sustentabilidade. Como CEO da Tecnovax do Brasil, lidera estratégias de crescimento, governança e desenvolvimento de marca. Além disso, atua como mentora de startups e investidora anjo, com foco em inovação. Professora na FIA Business School, é também autora de publicações sobre governança e agronegócio. Seja bem-vinda, Bibiana. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho primeiro como é que teve essa sua ligação com o agronegócio? Como você veio parar no nosso setor? Eu me formei em medicina veterinária, essa é a minha formação original. Nunca trabalhei em clínica mesmo, no campo. Sempre trabalhei em empresas, na parte de administração, novos negócios e marketing. Mas venho de uma família de veterinários, meu pai era veterinário, minha irmã é veterinária, então a gente fala que o veterinário nunca anda sozinho, sempre anda em bando. É verdade. E Bibiana, quais são as principais medidas que o produtor precisa implementar na sua granja para evitar doenças, né, e garantir a biosseguridade? Bom, existem várias ferramentas que os granjeiros, né, os suinocultores podem utilizar para controlar essa doença. Mas, inicialmente, vamos contextualizar um pouco do que é a peste suína africana, né? Ele vem de uma família chamada Asfaviridae, né? Então, African Swine Fever, Viridae, né? E só tem um tipo de vírus lá dentro, que é ele mesmo, né? Só que ele é muito esperto, ele acaba se modificando muito rapidamente. E, então, por isso que a gente ainda não tem uma vacina específica, muito efetiva para controlar isso. Então, para justamente controlar a entrada desse vírus nas granjas, normalmente existe um certo controle da entrada de pessoas externas à granja o tempo todo, né? Então, por exemplo, os vendedores técnicos, alguma equipe mais técnica, eles normalmente visitam uma granja, dá 2, 3 dias para visitar outra granja. Então, normalmente ele visita uma granja, na outra ele fica só na parte do escritório, conversando, avaliando os dados zootécnicos e lá ele já consegue, conversando com o gerente, identificar alguma suspeita de que pode ter alguma doença. E lá ele já pede a coleta de material para levar para um laboratório e identificar exatamente qual é a doença. Então, tem esse controle do acesso das pessoas dentro das granjas. Os caminhões, por exemplo, eles podem passar por que a gente chama de rodolúvio. Então, eles passam por um lugar onde tem algum produto químico para limpar as rodas, né, que estão também andando em outras granjas. E
Algumas granjas mais estruturadas, eles têm tipo um lava-jato, né? Então passa o caminhão, lava ele todo para poder entrar justo com produto químico desinfetante. Além disso, o controle, claro, de roedores lá dentro, insetos, carrapatos e tudo mais, justo tudo para evitar a entrada desse tipo de vírus dentro das granjas. Hoje o Brasil ele é livre da peste suína africana, né? Desde 84. E você acredita que essas medidas de segurança fazem com que a gente fique tranquilo? Ou que também já existem outras medidas governamentais sendo tomadas, né? Porque qualquer doença como essa, ele pode afetar o mercado global. Exatamente. Imagina que esse vírus, ele fica vivo, disponível na carne suína, por exemplo, na carne refrigerada mesmo, por 15 semanas. E aquele presunto cru, que é uma delícia, por 6 meses. Então, existe essa proibição, por exemplo, de importação desse tipo de alimento de regiões contaminadas. Por exemplo, no começo desse semestre, nós tivemos vários casos de peste suína africana na Europa, principalmente na Itália, né? A ilha de Sardenha, ela tem esse vírus desde 74 e não conseguiu eliminar. E desde 2018 nós temos visto casos na China, na Bélgica, né, na Europa como um todo. Então esse tipo de produto é proibido de ser importado aqui no Brasil. Felizmente nós temos algumas fábricas que já produzem isso aqui mesmo, então o consumo desse alimento produzido aqui no Brasil está tudo certo, mas a importação pode ser um complicador. E normalmente quando você tem feiras também, feiras de suinocultura, que vem gente de outros países, né, é um possível ponto de contaminação. Essa doença não pega, não causa nenhum problema nas pessoas, mas elas podem transportar esse tipo de vírus no cabelo, nos pés, no sapato, na vestimenta. Então a pessoa que se alimenta com uma carne contaminada não tem nenhum risco maior. Nenhum risco. Mas você pode deixar em alguma coisa ali, o cachorro come, vai na granja, isso pode ser uma fonte de contaminação. Entendi. E quais são os sinais clínicos que o produtor precisa ficar atento? Quais são os sinais clínicos dessa doença? Então, ela é muito complicada porque ela se assemelha com várias outras coisas. Por exemplo, uma contaminação de salmonela. Vai causar uma certa diarreia sanguinolenta, isso poderia ser um salmonela, mas pode ser peste suína clássica. Essa doença ela causa uma hemorragia, então normalmente uma diarreia, ela apresenta algumas petequias vermelhas na pele dos animais, as orelhinhas ficam cianóticas, né, azuis, então tem alguns sintomas que você pode visualizar. Mas, de novo, esse vírus ele é muito esperto, então existem algumas cepas que matam os animais em 4 dias, né? E tem outras que você só vai descobrir que você tem a peste suína depois de 6 meses, depois da doença. Para finalizar agora, a gente tem uma nuvem de palavras, eu queria que você escolhesse uma e deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Alegria, né? Alegria é uma alegria de você trabalhar com o que você gosta, eu acho que é tudo de importante na nossa vida, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente acaba se divertindo mais do que trabalhando. Isso acho que é importante para todas nós. É verdade. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. E no próximo bloco vamos falar de aditivos na pecuária de corte. Você não pode perder, não saia daí. Você sabia que as soluções nutricionais na alimentação de ruminantes impactam diretamente a eficiência produtiva? Isso porque, ao otimizar a digestão e a conversão alimentar
Essas são soluções que contribuem para um melhor desempenho dos animais e também promovem maior sustentabilidade, reduzindo o impacto ambiental da produção e melhorando o aproveitamento dos recursos naturais. Quem conversa com a gente sobre esse tema é a Eveline Bueno. Mas antes do nosso bate-papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Eveline Bueno Alves nasceu em Monte Claro, interior de São Paulo. É apaixonada por cozinhar e destaca sua capacidade de adaptação rápida e visão positiva como características que mais aprecia em si mesma. Ela é motivada pelo impacto positivo que pode gerar no setor agropecuário, focando em soluções mais sustentáveis. Atualmente atua como gerente de produtos da Cargill na área de aditivos nutricionais para bovinos leiteiros e de corte, desenvolvendo estratégias para melhorar a produtividade de maneira sustentável. Além disso, é influenciadora digital, onde desmistifica mitos e curiosidades do agro. Seja bem-vinda, obrigada pela presença aqui com a gente no programa. Eu que agradeço, Jaqueline. É um prazer estar aqui com você para a gente bater um papo aí sobre esses pontos importantíssimos sobre a pecuária e sobre a comunicação do agro. Exatamente. Eu já gostei de saber que você desmistifica, né? Porque, infelizmente, tem muitas informações ainda truncadas sobre o nosso setor chegando ao público final, né? Sem dúvida, Jaque. A gente tem muitas coisas boas dentro do agro para a gente contar. Né? E isso é o inverso do que acontece hoje na mídia. A gente vê o agro sendo atacado com muita frequência, né? E a gente tem a ciência, inclusive, ao nosso lado. Então, temos dados para respaldar essa comunicação positiva sobre o setor. Então, eu entendo que no meu trabalho como influenciadora, a gente tem uma oportunidade gigantesca de comunicar as coisas boas que o agro vem fazendo com embasamento científico, para desmistificar realmente esses mitos do setor relacionados a diversos aspectos, como a gente vê o setor ser agredido hoje. E como é que a gente pode falar que essas soluções nutricionais, né, ajudam cada vez mais, não só a saúde geral dos animais, mas aumentar também essa eficiência produtiva? Então, já que essa minha atuação na Cargill, na área de aditivos nutricionais, ela tem muito alinhamento com a questão da sustentabilidade, sim. Hoje, a gente usa esses aditivos na nutrição de ruminantes com o objetivo de promover o desempenho, a eficiência e a sustentabilidade. Promovendo o desempenho e a eficiência dos animais, a gente otimiza o uso dos recursos naturais e a gente proporciona alimentos de qualidade, proteína de qualidade, seja ela leite ou carne, para o consumidor final, que hoje a demanda é crescente no mundo de população, né, que cresce rapidamente, como a gente vê hoje em dia. E a gente tem que sempre pensar do lado da sustentabilidade, né? Hoje muito se fala de gases de efeito estufa, hoje muito se fala sobre uso dos recursos de forma bastante assertiva. Então, quando a gente promove a sustentabilidade e a eficiência do animal, por meio da eficiência do animal, a gente entende que a gente está melhorando, né, o planeta Terra como um todo em si, né? E não podemos deixar de falar também, já sobre o produtor, né? Se a gente melhora o desempenho do animal, se a gente melhora a eficiência desse animal por meio do uso de aditivos, a gente também melhora a parte financeira e econômica do produtor, que também faz parte do escopo da sustentabilidade, que é manter o produtor economicamente ativo na atividade. Quando a gente fala principalmente para o público final, né, é importante ficar claro que cada vez a gente vê animais maiores, né, com ganho de peso muito rápido também e abatidos até com um período menor, principalmente por causa da genética e da nutrição, né? Sem dúvida, já que esse é um ponto que eu adoro falar, né? O grande mito do uso do hormônio na produção de frango, que está enraizado, né, em toda a nossa sociedade. E esses pontos que você trouxe são extremamente importantes, né? Hoje a gente consegue produzir um frango com 42 dias por meio de um desenvolvimento de melhoramento genético que não começou agora, né? Começou há muitos anos atrás. Ambiência, né? Hoje a gente proporciona um conforto para esses animais que é muito refinado, vamos dizer assim, exatamente o que eles precisam. E além disso, a gente teve muito desenvolvimento na parte científica nutricional desses animais. Hoje a gente entende a exigência desses animais muito a fundo e além disso também temos muitas tecnologias para nos amparar nesse sentido, como softwares, como inclusive algumas tecnologias digitais que vêm amparar a gente nessa produção animal. Até pegando o gancho nessa sua pergunta, quais são as inovações quando a gente fala desse universo nutricional
para os animais, para os bovinos, seja de corte ou de leite? Jaque, bastante coisa acontece nesse mercado, é um mercado bastante dinâmico e sempre a gente está procurando alternativas que venham a melhorar ainda mais, principalmente, não só a eficiência, mas a saúde dos animais. Então hoje a gente tem algumas tecnologias, inclusive nesse portfólio que eu trabalho, que visam esse objetivo, a saúde. A gente pensa muito em ruminantes, a gente pensava muito na questão ruminal. Hoje a gente já está olhando para outros órgãos, como o intestino, por exemplo. E alguns aditivos que conseguem modular essa função intestinal, eles vêm para dar um suporte aí na questão de imunidade dos animais também. E isso traz um diferencial bastante interessante, porque animais saudáveis produzem mais e são mais eficientes, consequentemente trazem um impacto positivo para a sustentabilidade do setor. Quando a gente fala dos ruminantes, né, o que você poderia dar de dica para os produtores, né? Quais são os principais desafios e as oportunidades que a gente tem nesse setor? Eu acredito que um grande desafio que os produtores têm hoje é a gestão da propriedade rural. Então, se a gestão estiver bastante afiada, se a gente tiver uma conscientização de que a gente precisa ter isso muito claro dentro da propriedade, a gente vai conseguir entender quais são as outras áreas que não estão funcionando bem. Então, acho que o primeiro é ter uma boa gestão e depois ter muito bem afiada a nutrição, usar tecnologias para melhorar a eficiência dos animais, pensando em sustentabilidade, não deixar de lado o manejo de dejetos. E acho que esses são alguns pontos que eu traria aí para os produtores atuais refletirem, né? Serão bastante eficientes os produtores que conseguirem monitorar esses pontos. Quando a gente fala, né, de nutrição, do mesmo jeito a genética, não são todos os produtores que fazem ainda, né? A gente tem um mercado muito grande pela frente para crescer. É importante a gente deixar claro, e aí eu gostaria de entender com você se a gente tem em números ou em perspectivas e experiências, quando um produtor começa a inserir a nutrição, né, dentro dessa produção, ela volta em quanto tempo? Ou seja, é um dinheiro investido, né, e não um dinheiro gasto. Com certeza, já que essa sua pergunta é muito boa. Eu não tenho números absolutos para te trazer aqui nesse momento. Mas quando a gente tem uma nutrição do animal bem afiada, bem balanceada, ela traz resultados imediatos. E ela pode ser formulada para um resultado em lucro, por exemplo. Então, é uma formulação de máximo lucro para o produtor. Então, eu acho que é muito interessante a gente trazer essa perspectiva de que a nutrição, o balanceamento, a formulação, ela é essencial e ela pode ser feita por diversos, hoje, players dos setores. Hoje as fábricas de ração proporcionam para os seus clientes esse tipo de serviço. Existem também formuladores, né, dentro das empresas, né, hoje eu trabalho na Cargill, que fazem essa formulação dentro dos clientes. E aí, como a cereja do bolo, vem os aditivos, né? Que aí a gente pode usar diversas tecnologias. Hoje temos um portfólio bastante amplo para impulsionar ainda mais os ganhos em performance para esses animais e, consequentemente, para o produtor. Muito legal. Bom, agora para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para a gente. Legal. Nossa, que palavras lindas. Nossa, muito, muito bacana. Eu acho que motivação é uma palavra bem legal que está aqui em destaque e eu vou usar ela porque o agro é o que me motiva a continuar, né? Eu nasci no agro, né? Vi o meu pai trabalhar como produtor rural desde pequena e isso me motivou muito a fazer as escolhas que fiz para estar no agro até hoje. E ver esse agro crescer, ver esse agro se desenvolver, ver o tamanho da oportunidade que a gente tem aqui no Brasil ainda, como essa potência no agro, é o que realmente me motiva a continuar no setor e impulsionar a comunicação, a eficiência e a sustentabilidade. Que legal. Então, que outras mulheres também se motivem, né, com todo esse seu depoimento e que continuem aí no nosso setor. Precisamos cada vez mais de mulheres à frente dos seus negócios, liderando muito, mostrando, né, o que elas conhecem, dividindo aqui com a gente. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, já. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre o uso de fertilizantes e proteção ao meio ambiente. Você não pode perder, não sai daí.
O uso de fertilizantes é peça fundamental para enfrentar os desafios impostos pelos extremos climáticos, garantindo maior resiliência das lavouras e aumentando a produtividade agrícola. Soluções nutricionais de alta tecnologia têm sido desenvolvidas para agregar valor ao produto e reduzir o impacto ambiental, promovendo práticas mais sustentáveis na agricultura. Iniciativas voltadas para a descarbonização da cadeia produtiva, como o uso de amônia verde, estão em andamento, buscando reduzir emissões de carbono e tornar a produção agrícola mais eficiente. Além disso, a pesquisa e a inovação em fertilizantes sustentáveis são essenciais para garantir que a agricultura se mantenha produtiva e ambientalmente responsável, mesmo diante das adversidades climáticas. Para saber mais sobre o assunto, eu converso agora com Monique Gomes. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Monique Gomes Marques é paulistana e economista. Iniciou sua trajetória no agronegócio como estagiária, passando por áreas de defensivos e sementes, até chegar à nutrição agrícola na empresa Yara em 2021. Atualmente é gerente sênior de desenvolvimento de mercado no Cerrado, operando nos estados do Centro-Oeste, Norte e Oeste da Bahia, com foco nas culturas de soja, milho e algodão. Apaixonada por desafios, Monique busca aproximar o campo das capitais e é defensora da biodiversidade, destacando o avanço da participação feminina no setor, como no Mato Grosso, onde a gestão comercial da Yara é 100% feminina. Obrigada pela sua participação aqui com a gente no programa. Eu que agradeço. Bom, primeiro, para começar, eu gosto sempre de entender o que te trouxe ao universo do agronegócio, né? Como você veio parar no nosso setor? Eu vim parar no setor muito por um presente do destino. Coincidentemente, na cidade em que eu estudei, era o escritório de uma dessas indústrias, né, do setor, e participei do processo seletivo do primeiro programa de estágio dessa empresa. Então, nesse momento, não foi intencional participar desse setor, mas a partir do momento que eu ingressei em minha carreira 18 anos atrás, me apaixonei. Então, não me vejo atuando em outro segmento e com muita vontade de seguir, porque temos um propósito muito nobre, né? O propósito de alimentar o mundo e sem arrogância na fala, mas, de fato, não me vejo atuando em outro segmento. E como é que hoje você enxerga esse mercado de fertilizantes, né? Principalmente quando a gente fala com o público final, é um tema muito mal entendido, né? Sim. E como é que você veio parar, como é que você vê esse mercado cada vez mais sustentável, né? Sim. Cheguei recentemente na Yara, apesar de uma trajetória, cheguei há 3 anos, então passei por indústrias de defensivos e sementes. E o mercado de fertilizantes hoje é um mercado essencial do ponto de vista de ganho de produtividade, porque através dos fertilizantes nós vamos ter uma melhor saúde dos nossos solos, e diretamente vai estar conectado à saúde das lavouras e garantindo essa produtividade mais que necessária. E necessária por quê? Até 2050, nós seremos 9 bilhões de pessoas no mundo. Então, se não houver, né, uma mudança do ponto de vista de manejo dessas lavouras, vai faltar comida no mundo. E conectado isso também, os extremos, né, as questões climáticas. Podemos observar cada vez mais, né, esses eventos muito mais fortes. Então, se faz necessário esse equilíbrio desse manejo através, né, da nutrição das plantas, para que consigamos, né, ter os nossos potenciais produtivos e também garantir um crescimento sustentável e regenerativo, porque sem isso nós não vamos conseguir equilibrar a necessidade de alimento no mundo, mas também a equalização das questões climáticas. Hoje, quais são as inovações quando a gente fala do mercado de fertilizantes? Nós temos, acho que, 2 esferas importantes do ponto de vista de produtos. Então, produtos sendo desenvolvidos para uma melhor performance das plantas, das lavouras, muito em vista, né, dos extremos, mas também do ponto de vista tecnológico. Então, existem ferramentas onde é possível fazer o monitoramento dessas lavouras, o entendimento da real necessidade dos solos e, de alguma maneira, gerar uma otimização dos recursos.
Então, através de monitoramentos, o que a gente chama de taxas de aplicação, conseguimos ter um melhor uso dos nossos produtos sem desperdícios, né? Então, melhorando do ponto de vista de manejo, mas também do ponto de vista financeiro para o produtor. Quando a gente fala de fertilizantes, às vezes é difícil você linkar as duas coisas, fertilizantes e sustentabilidade, mas isso já acontece, né? Sim. A Yara, ela está numa jornada de sustentabilidade já há bom tempo. Desde 2005, nós reduzimos, né, nossa pegada de carbono em mais ou menos 45%, começando lá no processo produtivo. E temos uma ambição de zerar as nossas emissões até 2050. Isso através das adequações do nosso processo produtivo e criação também de produtos, né, que vão gerar menos emissões. E no final do dia a gente vai conectando toda a cadeia, né? Então não só a cadeia produtiva, mas o fora da porteira, o dentro da porteira e cada vez mais chegando alimentos mais, vou dizer, verdes na mesa do consumidor. Os fertilizantes, eles são uma realidade para todo produtor, né? Para todo agricultor, sim, com certeza. O que você acredita que são os desafios para que esse produtor invista mais nessas inovações e nesses novos produtos, né, que tenham uma pegada de carbono menor? Seria o valor investido ou esse valor ele já retorna também quando a gente aumenta essa produção? Num primeiro momento, o valor investido é um problema, porque de fato alguns mercados ainda não são bem remunerados pela questão da pegada de carbono, mas já existem modelos no mercado onde vai passar a remunerar. E mais do que isso, né, a remuneração é só a ponta de um iceberg muito maior do ponto de vista de sustentabilidade do nosso mundo, né? Mais do que a remuneração, a gente vai estar garantindo uma longevidade para as próximas gerações. E mais do que isso, né? O fertilizante ele tem um papel fundamental nessa história. Vou dar um exemplo, né? Nós temos como um desafio nacional aqui a recuperação de quase 40 bilhões de hectares de pastagem degradada. Desses 40 bilhões, 20 bilhões de toneladas vai ser de toneladas de fertilizantes utilizados. Então, mais do que uma questão que vai estar remunerando o produtor, nós vamos estar trazendo a oportunidade e mecanismos que vão ajudar a trazer na prática um manejo mais regenerativo. E vamos falar um pouquinho sobre a mulher nesse setor, né? Como é a mulher no setor de fertilizantes no agronegócio? Ela já tem uma atuação grande? Ela ainda tem uma atuação pequena? Como é que você vê esse crescimento? Vou falar 10 anos atrás, nós éramos minoria, né? Já que acho que ao passar dos anos estamos ganhando um espaço, e porque existem, né, um gap de geração de profissionais que precisavam ser formadas. Então, se pegar hoje as faculdades, metade das turmas de agronomia já são de mulheres. E as empresas muito preocupadas com esse processo de diversidade. Então, se existe um ambiente mais equalitário, porém, eu acho que temos uma jornada à frente, mas eu estou com muito entusiasmo de ver que há 10 anos atrás nós tínhamos duas numa estrutura inteira e hoje eu vou dar o exemplo da estrutura em que eu estou inserida, né? Nós somos em 3 mulheres responsáveis pela gestão comercial do Mato Grosso. E não é algo que se cause espanto na companhia, mas de fato uma naturalidade em dizer, olha, aqui também elas vão ser capazes de tocar e fazer acontecer. Então eu estou muito entusiasmada porque eu faço parte da pavimentação dessa estrada para novas gerações. Agora, para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse e me deixasse aqui um recadinho para a gente dessa sua experiência, como motivar outras mulheres. Eu acho que eu vou escolher a palavra superação. Então, acho que de fato, né, um ambiente, a gente tendo a oportunidade de ter um ambiente mais equalitário, vai nos exigir superação e resiliência para permanecer. E como eu comentei, né, permanecendo no mercado, acho que a gente consegue pavimentar uma estrada para novas gerações, e não só de mulheres, mas uma geração mais diversa, que vai trazer um pensamento diverso, soluções diversas em prol do melhor para o nosso mundo.
Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela e escanear o QR Code, que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp, Romancini Troncos e Balanças, John Deere inspirando por gerações.